A gente precisa reconhecer. A gente quando reconhece, a dificuldade, o nosso problema que a gente está tendo, a gente consegue nomear qual é. Eu parei para observar que eu estava com um problema. E qual foi o problema? Eu percebi que eu estava perdendo o horário de acordar. Toda vez eu botava o despertador. Quando eu colocava, meu problema era, como de qualquer outra pessoa, a gente vai lá e desliga, desativa. E qual era o meu problema? Eu passava mais um tempo, perdi o horário das coisas. Então, eu ajustei, eu nomeei. E a forma que eu nomeei foi exatamente isso, né? A minha inconsistência de eu fazer aquilo que era certo. Então, eu parei de desativar, comecei a desativar e me levantar. Se você desativa e você continua lá, você já está perdendo. Eu comecei a desativar e a me levantar. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver que eu estava reprogramando algo que estava programado em mim. Eu estava me programando na minha mentalidade, sabotando, e depois estava reclamando comigo mesmo. Então eu comecei a ver que eu precisava me reprogramar. E quando eu comecei a fazer isso, comecei a ter um resultado melhor, comecei a ter mais energia, mais força de vontade, mais motivação. Comecei a me sentir, resolvendo os meus próprios conflitos, comecei a me sentir como eu estava, conquistando as coisas, mesmo que fossem pequenas. Eu comecei a ver que as coisas pequenas, grandes impactos em nossa vida. Às vezes coisas pequenas diárias, como você acordar um pouco mais cedo, em vez de você desativar o despertador e ficar lá, você desativa, mas você se levanta. Claro que ninguém gosta do despertador no sono, bi, 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 aquilo é chato pra caramba. Então, é necessário você entender isso. A mente da gente é o verdadeiro campo de guerra. A gente não vence de forma externa. Tem pessoas que pensam que vence de forma externa, né? Com a visão, olhando para algo, mentalizando, com a visão, ouvindo. Não, você precisa trabalhar dentro de você, você precisa entender dentro de você, precisa conhecer dentro de você. E a Bíblia está ali mostrando um princípio, Romanos 12:12. Renovação da mente. A mente precisa ser renovada para que você possa também ter uma vida nova. Interessante, porque depois o versículo vai dizer: "Renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus." É uma tríplice. São 3 coisas que eu costumo dizer que resultam em 3 tempos da nossa vida, que relacionam em 3 aspectos da nossa vida, né. Porque boa, a gente fala com a emoção, agradável a gente pode relacionar com a razão, e perfeita vontade de Deus é o propósito que Deus tem em nossa vida. Então são 3 tempos e 3 aspectos diferentes da nossa vida. Então a gente precisa entender que é preciso a gente reconhecer, a gente reconhece a dificuldade, o problema, a gente nomeia o problema, a gente reprograma e a gente começa a repetir. Então eu comecei a repetir aquilo diariamente, diariamente, eu não sei por quanto dia, para que a gente não venha a se sentir algo que a gente está fazendo repetitivamente e depois a gente achar que aquilo não tem sentido. Ora, tem que botar sentido. E mais do que sentido, propósito. Porque propósito é muito mais além de qualquer coisa. É mais além do que vontade, é mais além do que um simples pensamento, um simples querer. Propósito é algo que você está ali, está. Faça sol, faça chuva, você vai fazer, você vai realizar aquilo. Isso é muito importante. Então a gente precisa entender isso. A mente, a revisão cognitiva diária, a gente precisa saber se aquilo que a gente está fazendo, a podação, a mudança, o tratamento com o nosso solo, está realmente trazendo resultados, está funcionando. Ora, existem muitos métodos,
Aí eu já vi na internet métodos que é para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional. São áreas que estão aí, crescendo e a gente percebendo que há realmente uma necessidade em nós, seres humanos, de a gente entender um pouco mais a si mesmo a partir disso, a partir dessa forma. Então, se é uma verdade, queira, entender ou queira aceitar, cedo ou tarde a gente vai perceber que o que a gente está vivendo é fruto da nossa mente. E se a gente não entender nossa mente a partir dos estudos que tem. Ora, se a ciência, a psicologia, a neurociência está dizendo aquilo ali, está tendo os fatos comprovados, ora, isso é verdade, e a gente deve buscar aquilo. É claro, a gente tem que olhar para a Bíblia, a gente tem que olhar para o que a Bíblia diz, porque a ciência explica a Bíblia. Não é a Bíblia que explica a ciência, porque a Bíblia veio antes da ciência. Ah, mas tinha isso aqui antes, tinha aquilo antes, sim, mas está lá escrito. Então, a gente sabe que precisamos ter a prudência de entender, e colocar avaliações, quando a gente faz avaliação de forma imediata, a gente está subjulgando aquilo de uma forma negativa, porque a gente está olhando superficialmente. Mas quando a gente olha profundamente, a gente vai ver que aquilo tem benefícios para a gente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa muito ignorante quanto aos estudos científicos, quanto aos estudos, da ciência ali, da neurociência, da psicologia. Mas quando eu fui observar, eu estava deixando de lado algo que era importante para mim. Quando eu percebi aquilo, claro, foi tarde demais. Eu poderia ter enxergado Isso. muito mais cedo. E aí a Bíblia, a qual eu já lia há muito tempo, desde pequeno, desde criança, que a gente vem lendo a Bíblia, eu comecei a ver que tudo estava na Bíblia e eu não fazia ideia. É por isso que tem pessoas que lê, passam anos na igreja e não entendem, não desenvolvem, não amadurecem, não cresce e acham que, tem a razão de dizer: Sim, é "Não, é assim. assim, assim", porque elas estão com uma crença na mentalidade delas. E a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que a gente deve desenvolver, crescer, e é exatamente isso que a gente vai ver agora, porque quando a gente tem uma mentalidade de desenvolvimento, a gente vai ver que mentalidade é preciso ter uma renovação do entendimento. Romanos 12, E né, o 2. princípio, a mente é o campo de batalha. Renovar significa alinhar pensamentos com a verdade de Deus. Observe que renovar a mente significa alinhar pensamentos com a verdade de Deus. Renovar a mente, eu não estou me conformando com o mundo, mas eu estou me ressignificando, eu estou trazendo a verdade de Deus para a minha mente. E estou conseguindo encontrar um equilíbrio entre o quê? Entre o meu pensamento e a vontade de Deus. Então a gente precisa entender que, isso não são padrões passageiros. E a gente deve adotar uma mentalidade de fé, esperança e propósito, filtrando o que entra no nosso coração. É interessante, né? Porque o coração é a nossa mente, é a nossa consciência. Está lá em Provérbios 4:23. É isso: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A gente vai fazer uma mensagem sobre isso. Já estamos escrevendo já uma mensagem sobre isso. As saídas da vida é muito importante, né? E a gente sabe que se tem uma saída, tem uma entrada. As entradas da nossa vida, isso é, da sustentação vital do nosso ser, da nossa mente, nosso emocional, do nosso espiritual, do nosso físico. É muito importante a gente fazer isso. Então a gente precisa entender que adotar uma mentalidade renovada com base, né, na verdade de Deus, são princípios duradouros. Quando a gente passa a trazer as verdades de Deus e na nossa vida a gente aplicar, a gente vai trazer renovação da nossa mente. Então, amadurecimento, a gente vê que isso está ligado. Olha, o amadurecimento
A gente sabe que é um processo, totalidade de crenças, né, valores, e um caráter, mas está ligado diretamente com princípios da Bíblia.